pessoal! Meu nome é Andressa. Vamos dar início à nossa terceira aula do projeto de educação continuada e o tema de hoje serão as outras substâncias de abuso. Vamos lá? E para um melhor entendimento acerca desse tema, é importante discutir alguns conceitos. O abuso é o consumo de substâncias lícitas ou ilícitas que foge das normas sociais. A dependência é um padrão de uso mal adaptado que já traz prejuízos ao indivíduo, sejam esses prejuízos clínicos ou comportamentais. Nesse aspecto, o paciente já pode desenvolver uma tolerância, uma dificuldade de abandono do uso e até mesmo alguns sintomas de abstinência. A síndrome de abstinência são sinais ou sintomas que ocorrem quando há interrupção do uso dessa substância. E aqui, falando de sinais, são algumas alterações observadas pelo avaliador e sintomas às queixas apresentadas pelo paciente. Fissura e craving, que são sinônimos, seriam o desejo intenso de buscar a droga. Muitas vezes não existem nem alguns sintomas físicos como os da abstinência, mas é mais uma sensação, uns sintomas psíquicos do desejo de buscar a droga. O tabaco é uma das substâncias lícitas com potencial de dependência mais consumidas. Estima-se que ao inalar a fumaça de um cigarro, se absorva mais ou menos 1 a 2 mg de nicotina. A nicotina é o principal elemento envolvido na dependência, mas na composição dos cigarros existem mais de 4.000 substâncias, e essas outras substâncias contribuem tanto para os efeitos nocivos à saúde quanto para a dependência. Acredita-se que pelas consequências à saúde terem sinais tardios, a dependência também leva um longo período. E quais seriam essas doenças que sofrem influência do tabagismo? Doenças cardiovasculares, como acidente vascular encefálico e infarto, tipos de câncer não apenas do trato respiratório, laringe e pulmão, mas também câncer de esôfago e de bexiga, além das doenças pulmonares, como o enfisema e a asma. A nicotina interfere no metabolismo de medicamentos através da indução de enzimas hepáticas e, consequentemente, vão levar à alteração dos níveis de alguns medicamentos. Dentre eles, anticoagulantes como a varfarina, medicamento como o diazepam, bastante utilizado aqui na psiquiatria, medicamentos para tratamento de hipertensão, como o propanolol, entre outras drogas. A abstinência pelo tabaco acontece rápido, cerca de horas após o último consumo, e pode se manifestar através de alterações de humor, até para um humor deprimido, irritabilidade, alterações de sono, aumento do apetite, prejuízo da concentração e um desejo intenso de fumar. A escolha de parar de fumar é uma decisão bastante importante e que pode ser compartilhada com profissionais de saúde que possam orientar para que esse processo não seja tão difícil. Há várias formas de se interromper esse uso. Alguns pacientes escolhem reduzir gradualmente o consumo, outros têm a estratégia de definir um dia e a partir daquele dia nunca mais fumar, mas variam de acordo com o perfil de cada um. Para auxiliar nesse processo, existem algumas terapêuticas disponíveis, dentre elas a reposição de nicotina e os medicamentos. Com relação à reposição de nicotina, nós temos disponíveis no Brasil a goma, encontrada na dose de 2 e 4 mg. O indicado é mascar uma goma quando sentir a vontade de fumar, sendo o limite máximo diário de 24 gomas de 4 mg, se for escolhida essa dosagem, ou 30 gomas na dose de 2 mg. E é indicado mascar por até 30 minutos, e o uso é limitado a 3 meses. As pastilhas, que também são encontradas nas doses de 2 e 4 mg, vão variar de acordo com o tempo em que o paciente leva para fumar o primeiro cigarro assim que acorda. Se ele fuma dentro dos primeiros 30 minutos após acordar, é recomendado usar as pastilhas de 4 mg. Se esse cigarro é depois dessa meia hora em que ele acordou, aí se utiliza as pastilhas de 2 mg. E o recomendado é que da primeira à sexta semana
seja consumida uma pastilha a cada 1 hora ou a cada 2 horas. Da 7ª à 9ª semana, uma pastilha de 2 em 2 ou de 4 em 4 horas. E da 10ª à 11ª semana, uma pastilha de 4 em 4 ou de 8 em 8 horas. E essa pastilha não deve ser utilizada por mais de 24 semanas. Já os adesivos de nicotina, que são aqueles em que você adere na pele uma substância que ali vai ser liberada a nicotina, ela é encontrada na dose de 7, 14 e 21 miligramas. Se o paciente fuma até 10 cigarros por dia, se inicia com adesivo de 14 miligramas por 6 semanas e depois 7 miligramas por 2 semanas e interrompe. Já se o consumo é maior do que de 10 cigarros por dia, essas primeiras 6 semanas é necessário aplicar o adesivo de 21 miligramas, depois 14 miligramas por 2 semanas e depois mais 7 miligramas por 2 semanas. Então, sempre reduzindo a quantidade da nicotina disponível nesses adesivos. Ele deve ser trocado a 24 horas, idealmente aplicado numa região onde não tenha muito pelos e que não vá ser exposta ao sol. E atenção, o uso concomitante do cigarro ao adesivo, por exemplo, pode levar a uma intoxicação por nicotina, que vai se manifestar através de náusea, cefaleia, que é a dor de cabeça, salivação excessiva, palidez, vômito, dor abdominal, diarreia, suor, confusão mental e até insuficiência respiratória e convulsões. Então é bastante grave, não se deve fumar concomitante. Já os medicamentos indicados no tratamento do tabagismo são a bupropiona, que é um antidepressivo que age na inibição da recaptação de noradrenalina e de dopamina. Ele é indicado para os tabagistas que fumam mais de 15 cigarros por dia. Ela deve ser iniciada 1 a 2 semanas antes de interromper o tabagismo. A dose inicial é de 150 mg por 3 dias e depois 300 mg por dia por até 12 semanas. A clonidina é um antihipertensivo que age como um agonista de receptor alfa-adrenérgico. E pelo efeito no sistema nervoso central, ela pode aliviar alguns sintomas como a ansiedade, irritabilidade, cansaço, a fissura causados pela abstinência da nicotina. Porém, tem uma elevada taxa de abandono devido aos efeitos colaterais que provoca. A nortriptilina é um antidepressivo tricíclico e as doses para o tratamento do tabagismo variam de 50 a 100 mg por dia. Deve ser iniciado com a dose mais baixa, 25 mg, e aumentando gradualmente a cada 2 dias. Após 4 semanas da dose-alvo, o paciente deve ser orientado a parar de fumar. Mas os efeitos colaterais também acabam sendo um motivo de abandono desse tratamento. A sensação de boca seca, que é a xerostomia, constipação, aumento do apetite, cefaleia e tontura. A vareniclina é um agonista parcial dos receptores de nicotina. E o intuito é que auxilie na fissura e nos sintomas de abstinência. A administração desse medicamento deve começar 1 semana antes do dia em que o paciente irá parar de fumar, iniciando com 0,5 mg, aumentando a cada 2 dias até 2 mg por dia, por até 12 semanas. A maconha é originária da planta Cannabis sativa, que tem mais de 400 compostos. Dentre esses compostos, cerca de 60 são também canabinoides, dentre eles o tetrahidrocannabinol. Quando fumada, ela é rapidamente absorvida, mas ela é eliminada de forma lenta. E durante a intoxicação aguda, pode acontecer a sensação de boca seca, a xerostomia, hiperemia da conjuntiva, os olhos avermelhados, uma sensação de relaxamento, de calmaria, de hilaridade, ou seja, rir bastante, achar bastante graça nas coisas, mas também pode ocorrer um sentimento de desespero, de mal-estar, angústia, delírios, alucinações,
quando ocorre a chamada bad trip. É uma substância polêmica que ultimamente tem tido bastante evidência nos noticiários, em redes sociais, pelo seu estudo no uso de tratamento de doenças como dores crônicas, epilepsia e depressão, que são refratárias ao tratamento convencional. A maconha costuma ser considerada inofensiva, porém sabe-se que ela é sim capaz de causar sintomas ansiosos, depressivos, precipitar ou agravar sintomas psicóticos e levar também à dependência. Na abstinência, surgem sintomas como ansiedade, irritabilidade, inquietação, alteração de sono, redução do apetite, dores de cabeça e até palpitação. Em relação ao tratamento para dependência de maconha, existem poucos estudos, poucas evidências científicas, mas alguns estudos apontam que a aplicação de alguns antidepressivos, principalmente da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e o uso de ansiolíticos pode reduzir os sintomas da fase de abstinência. E alguns outros estudos apontam que o uso de anticonvulsivantes também pode auxiliar a reduzir a compulsão pela droga. O extrato das folhas da Erythrocylum coca são convertidos ao hidrocloreto de cocaína, que dá origem a um pó branco. Esse pó branco pode tanto ser aspirado quanto dissolvido em água e injetado. Quando esse composto sofre uma outra reação química, utilizando alguma base forte, como bicarbonato de sódio ou amônia, e depois, junto com um solvente orgânico, vai dar origem a uma pedra, e essa pedra é fumada. A substância atinge rapidamente o sistema nervoso central e os seus efeitos podem persistir por até 6 horas. É bastante comum o uso associado de cocaína e álcool, tanto para potencializar os efeitos, mas também na intenção de combater, atenuar aqueles sintomas de euforia. Como o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, ela teria essa capacidade de baixar um pouco essa euforia causada pela cocaína. Mas isso pode prolongar o efeito e deixar essa combinação ainda mais tóxica. As complicações clínicas que podem surgir com a evolução do tempo de uso variam também com a via de administração. Os pacientes que fazem o consumo da cocaína inalada vão ter mais lesões na mucosa nasal. Se esse mesmo pó branco for utilizado nas mucosas, por exemplo, a mucosa oral, que alguns costumam colocar embaixo da língua ou na gengiva, friccionando na gengiva, podem também levar às lesões nessas regiões que vão evoluir de acordo com o tempo de uso e a intensidade e frequência para alguma necrose. Já quando a cocaína é fumada no formato da pedra, as lesões vão estar mais restritas ao trato respiratório inferior, como por exemplo, fibrose pulmonar, agravo de asma e até hemorragias alveolares. Mas a gente pode observar outros sinais também. Como ela precisa ser incendiada para então liberar aquela substância que vai ser inalada, o paciente vai improvisar muitas vezes um cachimbo, utilizando, por exemplo, uma lata de alimentos em conserva, latas de bebidas, ou até mesmo usando palha de aço para colocar essa pedra, atear o fogo e inalar. Então, outras lesões nas pontas do dedo e no nariz também podem ser observadas nesses casos. Na intoxicação aguda, os efeitos observados do aspecto psíquico são a euforia, uma sensação de aumento de prazer e da disposição. Já os sintomas físicos são taquicardia, hipertermia, aumento da pressão arterial, midríase, que é a pupila dilatada, e existe inclusive o potencial de evoluir para consequências mais graves. Aqui nessa imagem nós temos representado um vaso sanguíneo sendo constrito, e a cocaína tem o poder de levar a essa constrição. Então vamos imaginar que essa constrição ocorra numa coronária ou num vaso do sistema nervoso central. As consequências disso seriam então o infarto agudo do miocárdio e um acidente vascular encefálico de origem isquêmica. Para o tratamento da intoxicação aguda, os benzodiazepínicos como diazepam, clonazepam são indicados nos quadros em que existe uma inquietação e ansiedade por parte do paciente. Já nos casos em que a apresentação seja com sintomas psicóticos,
pela exposição de delírios, de alucinações, ou até por uma agitação mais intensa, chegando até a um patamar de agressividade, os antipsicóticos, principalmente pela via intramusculares, são a medicação preferida nesses casos, como o Haldol e a clorpromazina. O uso de beta-bloqueadores para reduzir a pressão arterial e a frequência cardíaca é contraindicado nesses casos, porque pode levar a um espasmo coronariano. Então, pessoal, agora vamos para uma parte um pouco mais teórica, mais carregada de informações, mas que é importante para a gente entender o tratamento da dependência química. Aqui nessa imagem temos representado o sistema de recompensa, ou a via mesocorticolímbica dopaminérgica. Esse sistema está envolvido na promoção das sensações de prazer e de euforia, bem como na organização das ações que possam promover essas sensações. E ele é constituído, então, que está ali apontado, né? Pela área tegmentar ventral, o núcleo accumbens, a amígdala e o córtex pré-frontal. A área tegmentar ventral apresenta, na sua maioria, neurônios dopaminérgicos e alguns neurônios GABAérgicos. Os neurônios GABAérgicos, então aqui a gente está falando do GABA, que é um neurotransmissor inibitório, é capaz de inibir a dopamina nessa área tegmentar ventral e nas outras áreas, cessando assim, então, o estímulo prazeroso. O tratamento farmacológico da dependência química ainda vem evoluindo ao longo dos anos, mas hoje o que ainda temos de informação de comprovação é, por exemplo, o uso de anticonvulsivantes. E a sua função aqui seria interferir na desregulação daquele sistema GABAérgico que acabamos de falar, que ocorre na dependência. Os principais estudos com resultados positivos apontam que o topiramato, a gabapentina e o valproato de sódio teriam o potencial de auxiliar na manutenção da abstinência, porém a sua principal limitação e causa de abandono dessas substâncias são alguns efeitos colaterais, como por exemplo a tontura, sonolência, náusea, queimação no estômago, alterações de pele, até com algumas lesões mais graves, e alteração da função hepática. Já os antidepressivos teriam uma contribuição principal para o alívio de sintomas de abstinência, como a disforia e a fissura, e são mais efetivos quando há uma comorbidade com algum transtorno de humor, um transtorno depressivo. E nesse caso, os inibidores seletivos são mais bem tolerados quando comparados a outras classes de antidepressivos.